queridos alunos e alunas, como vocês estão? Tudo bem? Bom, para essa semana nós vamos discutir sobre duas modalidades que talvez alguns de vocês não vão saber as regras ou todas as regras, não é mesmo? Vamos falar as principais regras então de duas modalidades de esporte que tem um pouco de contato e é um esporte que você tem que conquistar o território adversário. Quais são essas modalidades? É o rugby e o futebol americano. O que eu peço para você então é pegar um papel, pegar um lápis para você anotar todas as semelhanças e todas as diferenças entre essas duas modalidades que nós vamos explicar. Fique atento e no final nós traremos para vocês as semelhanças e diferenças para vocês compararem e ver se vocês entenderam realmente durante a explicação do vídeo, tá certo? Então, fiquem atentos, pois vamos explicar as duas modalidades. Vamos começar então falando sobre o rugby. O rugby foi um esporte que iniciou lá na Inglaterra por volta dos anos 1830. O rugby é um esporte coletivo e que muitas pessoas vão prestigiar nos estádios para ver o seu time ou a seleção do seu país jogando. É um esporte de muito contato e um esporte de muita estratégia, em que você tem que prestar bastante atenção na bola. A bola, ela tem 3 tamanhos. Existe o tamanho 3, que é usado para grupos de até 9 anos. O comprimento dela, de bico a bico, digamos assim, deve ser de 25,5 centímetros. E a circunferência de uma ponta à outra de 68. E a circunferência medida no meio dela, que é próximo entre a letra N e letra A desta bola que está na imagem, tem que ser de 54 centímetros. Existe o tamanho 4, que é usado para grupos de crianças e adolescentes de 9 a 15 anos, e o comprimento dela já deve ser um pouco maior, de 27,5. A circunferência de ponta a ponta de 72 centímetros e a circunferência no meio de 55,5. E a bola oficial, usada para os esportes profissionais, o jogo profissional, que é a partir dos 15 anos, na verdade, é o tamanho 5, tá? Incluindo os adultos. De acordo com as normas oficiais, a bola tem um comprimento de 28 a 30 centímetros e uma circunferência da ponta até a outra ponta de 74 a 77 centímetros e perímetro, a circunferência do meio dela, de 58 a 62. Vamos falar agora sobre o campo onde é jogado o rugby. Ele é no formato retangular. Ele tem medida de 120 metros de comprimento e 70 metros de largura. Esse campo ele é dividido por 5 linhas, sendo a linha central dividindo o campo ao meio. Após essa linha central, nós temos uma linha que é chamada de linha dos 22 metros, que fica a 22 metros da linha de onde será feito o ponto. E a última linha, que é onde o jogador precisa ultrapassar para colocar a bola no chão e executar assim o ponto, que é chamado de try. Falaremos um pouco mais para frente sobre como funciona esse ponto. E nas extremidades do campo existe 2 traves que é interligada por um travessão, formando a letra H. Vale lembrar que o campo é simétrico. Isso significa que a distância entre a zona de defesa até o meio-campo é a mesma de um lado e de outro. Outro detalhe são as linhas laterais, pois no rugby existe sim a cobrança de lateral quando a bola sai pelos lados. Os times são compostos por 15 atletas titulares e mais 7 reservas, e eles não utilizam proteção, ou melhor, elas não são obrigatórias. Mas se o atleta decidir por utilizar, ela tem que ser flexível e tem que ser feito de espuma. Nós temos alguns exemplos dessas proteções para que vocês possam observar melhor. O primeiro equipamento, e muito importante, é a chuteira,
pois a chuteira ela dá aderência ao campo para que você não escorregue no momento de correr ou de ter que frear para fazer uma mudança de direção. Essa chuteira, assim como é utilizado num jogo de futebol, ela tem cravos, podendo ser cravos de alumínio ou às vezes cravos de borracha. Outro acessório importantíssimo é o uniforme, contendo uma camisa, um calção e um meião de sua equipe, sendo o time ou o país, que no caso aí nós temos da seleção brasileira de rugby, o uniforme representado na imagem para vocês. Outro protetor que é bastante utilizado é o protetor bucal, que serve para proteger os dentes, para caso o atleta tenha algum contato um pouco mais forte com outro atleta, seja do mesmo time ou adversário, ele não tenha nenhum problema com os seus dentes. O capacete também pode ser utilizado, mas reparem no detalhe, ele é um capacete flexível para não machucar o atleta que vai utilizar. E ele também não pode ter ferros ou alumínio, pois isso pode machucar os próprios colegas ou os adversários. A quantidade de atleta, assim como nós falamos anteriormente, são 15 jogadores para cada equipe para iniciar a partida. O jogo é de 80 minutos no total, sendo dividido por 2 tempos de 40 minutos. Ao término dos primeiros 40 minutos, existe um intervalo para que os atletas possam descansar um pouco e ouvir uma instrução do treinador para voltar ao segundo tempo e poder melhorar e atingir a meta e os objetivos traçados para a sua equipe. O objetivo desse jogo é você ultrapassar a linha de setor de defesa do seu adversário com a bola na mão. Tocando a bola no chão, você faz o ponto, que é o famoso try. Detalhe que nesse jogo, o rugby, você não pode lançar a bola para frente. A bola só pode ser passada para o seu companheiro de equipe se ele estiver do seu lado ou atrás. Repare nesse detalhe, o jogador da equipe azul corre todo o campo e coloca a bola no chão e faz o try. Neste outro exemplo, o jogador da equipe de branco está tentando chegar quando algum jogador da equipe de preto derruba para tentar pegar a bola. E ele, com sucesso, pega a bola e um outro companheiro acaba avançando com a bola para tentar fazer o ponto. Detalhe, eu falei que não pode jogar a bola para frente. A única maneira de você conseguir lançar a bola para frente é com os pés. Porém, vale a mesma regra de que o seu colega de equipe tem que estar atrás de você para pegar essa bola. Existem 4 formas de pontuação no rugby. A que vale mais pontos é o try, que nós acabamos de falar, quando o jogador ultrapassa a linha com a bola na mão e coloca esta bola no chão. Vale 5 pontos. Após a conversão de um try, o jogador pode tentar fazer a somatória de mais 2 pontos fazendo o chute. Esse chute é chamado de conversion. Se você faz então o try, você pode ainda somar mais 2 pontos. Esse chute ele vai ser feito a 22 metros de onde foi colocado a bola. Olhem, reparem no detalhe, essa bola está no sentido diagonal ao poste que tem o formato de letra H. E este atleta vai tentar fazer o chute para que a bola passe nesse espaço que está em vermelho. Após a autorização do árbitro, ele chuta e se a bola passar por cima do travessão que une, ele faz mais 2 pontos. Essa é uma outra forma de fazer ponto, só que dessa forma vale 3, que é quando o jogo está em andamento e o atleta solta a bola no chão e faz o chute passando pelo travessão. Agora falaremos um pouco sobre o futebol americano. O futebol americano, na verdade, chamado como futebol apenas nos Estados Unidos, é um jogo que teve como origem ali as regras iniciais do rugby também. Ao longo dos anos, foi inserindo algumas outras regras que fez com que o futebol americano se diferenciasse do rugby. Claro, existem algumas semelhanças. Uma delas é que você também precisa ultrapassar a linha do setor de defesa do seu adversário, que é a chamada end zone. Lógico, você precisa estar com a bola em posse de mãos, mas o detalhe é que você não precisa tocar a bola no chão para efetuar o ponto no futebol americano. A bola ela é um pouco menor,
mas é feita de couro, principalmente couro bovino, e ela tem essas ranhuras em cima para facilitar a pegada e o lançamento, já que uma das características que diferencia o futebol americano do rugby é que no futebol americano pode ser feito o lançamento da bola para a frente. Um detalhe é que no futebol americano, o campo, como nós vamos ver agora, ele é dividido em jardas. São ao todo 120 jardas. Jarda é uma medida que equivale a aproximadamente 91 centímetros, que é um pouco menos de 1 metro. A end zone no jogo, que é onde a equipe faz o ponto, equivale a 10 jardas. Cada equipe tem uma end zone para alcançar. Ou seja, sobra então um total de 100 jardas para a disputa do jogo. É um jogo bastante estratégico que você possui 4 jogadas para avançar um mínimo de 10 jardas. Quando você atinge o objetivo de avançar estas 10 jardas, você reinicia uma primeira tentativa e vai indo assim até você conseguir o objetivo, que é avançar e chegar na end zone adversária. Se dentre essas 4 tentativas você não consegue avançar um mínimo de 10 jardas, você perde a posse de bola e vai passar a ser o time que vai defender e não deixar a outra equipe avançar as 10 jardas. Ou seja, o time de futebol americano possui atletas que atacam e possui atletas que defendem, tendo assim um grande número de jogadores que integram a equipe. São 11 jogadores de cada lado para iniciar a partida. E tem também aqueles jogadores que ficam no banco de reservas esperando o momento para entrar no jogo. Detalhe é que o jogo é feito de momentos de ataque e de defesa. Então, existem times aí que têm estratégias para atacar e defender, podendo ter até 60 pessoas que integram a equipe de jogadores e comissão técnica. O jogo tem ao todo 60 minutos, dividido em 4 tempos de 15. E ele é paralisado quando marca ponto, quando acontece alguma penalidade ou quando a bola cai no chão. Não existe lateral nesse jogo e quando a bola sai, o jogo retoma de onde a bola estava anteriormente. Mas ela vai dar início no centro do campo. Um detalhe que, quando a bola cai no chão em uma disputa, ou quando o jogador não consegue ter o domínio da bola, é chamado fumble. Nesse momento, se a bola cair no chão, a bola fica solta e a equipe que conseguir pegar vai ter a posse para tentar fazer o ponto. É um jogo de bastante estratégia que precisa dos jogadores respeitar as posições. Existe posicionamento de atletas que correm, posicionamentos de atletas que bloqueiam, posicionamentos de atleta que defende e existe também o lançador, que é um dos mais importantes do time, que é chamado quarterback. Para o futebol americano, as proteções são obrigatórias e elas são rígidas, feitas de plástico e ou alumínio. Existe aí o capacete, o colete, que são os shoulders, existe a calça com proteção para os joelhos, também é utilizado a chuteira, luvas para melhor lançamento e recepção da bola. Então todo esse equipamento faz com que o atleta tenha mais segurança para saltar, para disputar, para bloquear o adversário sem que tenha lesão durante o jogo. Falando um pouquinho sobre as pontuações, o touchdown, como já citamos, é a forma de fazer mais pontos no futebol americano, que é quando você ultrapassa a linha e chega na end zone da equipe adversária. Quando isso acontece, soma-se 6 pontos. E após você fazer um touchdown, detalhe na imagem, fez o lançamento, o atleta conseguiu fazer a recepção da bola e ultrapassou a linha. Reparem nesse, o jogador com toda a sutileza passa caminhando pela equipe adversária
sem que ninguém perceba o que está acontecendo, quando de repente ele está com a bola e chega ao outro lado fazendo o touchdown. Após fazer o touchdown, a equipe pode tentar fazer o extra point. Extra point, a bola sai próximo à end zone e você tem como objetivo chegar novamente lá dentro da end zone para tentar somar mais 2 pontos. Ou então tentar executar o chute passando pelo famoso Y, que são duas hastes, dois postes que são ligados, fazendo o formato da letra Y. Todos os jogadores de futebol americano se preocupam sempre por onde a bola está, pois a bola é o fator principal do jogo. Sem ela não consegue fazer o ponto. Então, muitas estratégias são formadas para que possa haver o bloqueio e o jogador da sua equipe consiga avançar pelo espaço que sobrou para que ele corra. Assim como nesse exemplo que estamos vendo, o jogador atravessa todo o campo e avança até chegar na end zone e marca o ponto, o famoso touchdown. Neste outro detalhe, o jogador parte da sua defesa com a posse de bola e consegue avançar até marcar o ponto, que é chamado de touchdown. Neste detalhe, percebemos que o jogador da equipe branca não consegue receber a bola e o jogador que está de amarelo e verde acaba interceptando o passe. Essa bola que não foi recebida pelo jogador da equipe branca, ela estava solta pelo ar e aconteceu o famoso fumble que eu disse anteriormente. Aqui temos um outro detalhe de interceptação de passe, que é chamado em inglês de interception, quando o jogador da equipe recebe o passe do jogador adversário para ter o domínio da bola e passar a ser a equipe que vai atacar. Aqui temos um outro exemplo da equipe que está de vermelho recebendo o passe, que era para ser para o jogador que está de branco. E ele, sem deixar a bola cair no chão, consegue receber este passe e agora vai passar a ser a equipe que vai atacar em busca do ponto. Podemos observar que é um esporte de bastante contato, mas também de bastante estratégia. E o contato, como ele existe no esporte, obriga-se então àquilo que citamos, que são as proteções, para evitar que os atletas se lesionem e machuquem seriamente. Existem outras maneiras de pontuar. O drop kick ou o chute, para ultrapassar o Y, ele soma 3 pontos. Field goal é quando a equipe também com chute tenta ultrapassar o Y dentro de uma de suas jogadas. E existe o safety. Safety é quando uma equipe está com a posse da bola e ela recuou a ponto de que chegou à sua própria end zone e naquele espaço ela acabou sendo derrubada. Ou seja, trazendo para as nossas tradições, seria o gol contra no futebol. Repare neste exemplo, o jogador da equipe verde está com a bola e tenta avançar. Quando é derrubado e ele perde a bola, acontece então um fumble e logo algum atleta da equipe vermelha pega essa bola e faz o touchdown. Neste exemplo já temos o famoso extra point, que foi feito o chute para conquistar após o touchdown mais um ponto para a equipe. Podemos reparar no replay que a bola sai do chão, um segundo jogador pega a bola e apoia e o terceiro vem e faz o chute. A bola ainda bate em uma das traves para poder entrar dentro do Y. Nessa situação temos o safety. Esta sinalização juntando os braços acima indica que foi feito um gol contra, ou na verdade o safety. A equipe que estava defendendo conseguiu derrubar a equipe que estava com a posse de bola dentro da end zone dela. Aqui temos outro modelo de safety, a equipe de branco derrubando a equipe de verde dentro da end zone deles. Agora vamos trazer algumas imagens comparando as duas modalidades. Primeiro, as bolas, apesar delas serem em formato oval, elas têm
peso e tamanho diferente uma da outra. O campo, eles se aproximam, eles são retangulares, ou seja, se assemelham no espaço, mas a divisão ela é diferente. As traves, elas também têm formato diferente, no rugby em H e no futebol americano em formato de Y. A quantidade de jogadores também é diferente. São 11 no futebol americano e 15 para o rugby. O tempo no futebol americano são 60 minutos, dividido em 4. O rugby, 2 tempos de 40, totalizando 80 minutos um jogo. Lembrando que o jogo do futebol americano é paralisado várias vezes. No rugby, apenas em 3 momentos, quando marca o ponto, quando é lateral ou acontece penalidade. Outro detalhe é a questão da proteção, que para o futebol americano é obrigado. Para o rugby, o atleta não é obrigado e se ele for usar, ele tem algumas opções mais flexíveis e feitas de espuma, para não machucar.